nós vamos hoje ler um capítulo da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, mas antes nós vamos guardar na mente um versículo desse capítulo, versículo 31. Vamos fazer um exercício rápido, tá bom? Amém, irmãos? Preparados? Quem é bom para decorar aqui? Obrigado, viu, gente? Vocês me encorajaram bastante, né? Estou muito encorajado, mas não posso falar nada porque eu sou péssimo também para decorar. Vamos lá, olha aí o versículo. Vamos lá? Como hoje é o Dia Internacional da Mulher, e as mulheres são fortes mesmo, né? São guerreiras, né? Então vamos começar com elas, tá bom? Elas vão ler 3 vezes. Hein? Ah, que bom. Opa, tem que ter cuidado aqui, senão hoje é que está aqui embaixo. Vamos lá, eu vou só começar, tá bom? Com vocês, bem forte, viu? Vamos lá. Assim... Number 2. Start. Vamos lá. Assim... Terceira vez, vamos lá. Assim... Amém. Nós vamos falar o som, só que eu não vou falar com vocês não. Senão depois as mulheres vão pensar que eu estou no microfone. 1, 2, 3. Assim... Segunda vez. Assim... Vamos lá. 1, 2, 3 e... Assim... Agora é o seguinte, nós vamos falar sem letra. Posso ouvir um amém? Vamos lá, tira a letra. Aí, vamos ver se todo mundo decorou. 1, 2, 3 e assim... Gostei disso. Mas eu acho que tem mais potencial. Eu acredito em vocês. Eu estou torcendo para vocês. Eu acredito em vocês. Vamos ver se tem potencial mesmo. Última vez, mas agora, põe energia, irmão. Em nome de Jesus. Você sair daqui, não esquecer esse versículo. Vamos lá? Última vez, sem texto. Tá bom? 1, 2, 3 e... Assim. Por isso que eu amo essa igreja. Olha que povo inteligente, né? Glória a Deus. Agora eu quero que você acompanhe a leitura do capítulo, porque a gente tem que ter muito cuidado em tirar o texto do seu contexto. Tirar o texto do seu contexto. Então, esse versículo está inserido num capítulo. Dentro do tema que nós estamos revisitando continuamente esse ano. O tema para a sua glória. Então preste atenção na leitura do texto, qual nós estaremos meditando nessa noite. Nós vamos ler todo o capítulo, então vou tentar ler de um modo mais dinâmico, e os irmãos, por favor, acompanhem. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas como eles fizeram.
Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquem imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam. O que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não a sua própria. Pois porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Essa semana, uma pessoa me procurou, dizendo assim, olha, eu queria ouvir sua opinião sobre uma proposta que eu recebi. Eu estou num momento financeiro difícil, desempregado, e através de um canal, de um contato com uma pessoa, eu fui indicado para ser um representante comercial de uma dupla sertaneja famosa, já mais antiga, mas famosa, e vender os seus shows pelo Brasil. Pessoa que procura um pastor para se aconselhar, geralmente espera uma resposta objetiva. Meu irmão, faça isso. Ou então, meu irmão, não faça isso. Mas depois de alguns anos de ministério, eu descobri que o meu papel não é esse. Eu descobri que o meu papel é ajudar aqueles que me procuram
a discernirem a vontade de Deus sobre a vida deles. Não sou eu que devo dar determinadas respostas, mas essas respostas precisam nascer diante de uma consulta de cada um diante do Senhor. Mas eu usei aquilo que eu quero chamar nessa noite de regra áurea da vida do cristão. O princípio acima do princípio. O princípio que governa todos os outros princípios que estão abaixo dele. E que dele nós tiramos resposta para as várias escolhas, para as várias situações da vida. E ele está justamente no versículo que nós acabamos de memorizar e falar, e falar, e falar. O princípio é basicamente o seguinte: você deve se perguntar diante de toda decisão que você vai tomar na sua vida. Você deve colocar as suas motivações em xeque com essa mesma pergunta. A resposta a essa pergunta te dará respostas para várias questões do dia a dia. E a pergunta qual que é? A minha motivação, ou as minhas motivações, e a minha escolha, ou as minhas escolhas. E aí você põe aí que motivação, que escolha você está perguntando para Deus. Glorificarão a Deus? O que eu estou tendo que decidir? Se eu for por esse rumo, Deus será glorificado? E se eu for por esse rumo, Deus será glorificado? A partir desta regra, desse princípio, nós deveríamos tratar o governo das motivações e decisões que nós temos a tomar na vida. Portanto, assim, mesmo que vocês comam, ou bebam, ou façam o que, gente? Qualquer coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Então, qual que é o princípio? Senhor, eu vou comprar um carro. Eu estou pensando em trocar meu carro. Eu quero que o Senhor me diga a motivação dessa decisão. E essa escolha, o que está por trás disso? A glória do teu nome? Teu nome vai ser exaltado com isso? E se você tem a resposta, sim, é o momento. Eu vou te abençoar. É o momento de você fazer isso. Isso envolve, por exemplo, o próprio modelo do carro. Pode parecer loucura, não é? E é loucura para aqueles que não têm o temor de Deus. Mas a pergunta é, Senhor, e agora? Por que eu vou investir X ou Y? O que está me motivando? O que está levando o meu coração a tomar essa decisão? Se isso glorifica o Senhor, Deus, me conduz. Se isso não glorifica, por exemplo, eu estou querendo aparentar algo que eu não sou, algo que eu não tenho. Isso glorificaria a Deus? Que seja na escolha de um carro? Mas é porque isso vai assistir a minha família, e com esse carro eu vou poder abençoar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Isso glorifica ou não glorifica a Deus? Percebe a diferença? Por que Paulo trata esse assunto nesse texto? Porque ele trabalha essas questões todas, parece um texto complexo, pesado, e de fato, até certo ponto, ele é. Mas o que o apóstolo Paulo está tentando construir na mente de Corinto? A gente então tem que voltar um pouco para o contexto de época que a carta está inserida. O apóstolo Paulo está falando com um povo que morava numa cidade gente de todos os comportamentos. Então aquela era uma cidade, diríamos assim, globalizada para a realidade. O comércio sexual, como acontece nas regiões de grandes portos, era intenso. O sincretismo, a mistura religiosa era uma das características. Tinha Deus para todo gosto, Deus de todo jeito, e culto de toda forma. As coisas chegaram a um ponto
que às vezes em alguns lugares, claro que não na cidade de Corinto, se você quisesse dizer assim, você é desonesto, você é trapaceiro, a pessoa fala assim, ô seu Coríntio! Usava, não é? A cidadania como expressão de quê? De desonestidade, de corrupção. É a mesma coisa de você ir no exterior, ir num outro país, e alguém falar assim, ah, você é brasileiro, hein? Jeitinho. Com certeza, por mais que a gente sofra com os problemas do país, e diga-se de passagem, que semana terrível. Não é? Por mais que a gente às vezes sinta vergonha, mas com certeza ninguém se sentiria bem de chegar num lugar e falar assim, é brasileiro. Não é verdade? E era assim, as pessoas daquela cidade eram estigmatizadas. E havia também um contexto dentro da igreja. Isso se refletia na comunidade. Então o apóstolo Paulo está ajudando aquela igreja, tão afetada pelo meio onde ela estava inserida, a repensar o seu valor de fé e como lidar com algumas coisas. Por que aparece tanto aqui nesse texto a palavra comida e bebida? E se você for para o próximo capítulo, aparece muito também. E se você voltar no 8, aparece também. Porque havia um problema ali muito complexo para os cristãos. Você imagine viver numa cidade que, por exemplo, antes das verduras saírem do Ceasa, elas passassem por rituais satânicos. Você ia chegar no mercado e comprar fácil uma verdura, levar para sua casa como cristão? Com certeza isso ia deixar muitas dúvidas na sua cabeça. Lá no caso, principalmente a carne, no ambiente daquela cidade e em quase todo o Império Romano, os gados eram sacrificados em rituais, para depois a carne chegar no mercado. E agora a questão para o cristão era, eu posso ou não posso comer essa carne? Que foi sacrificada aos ídolos. Para vocês terem ideia, haviam rituais em massa. Gente, centenas de pessoas participando desse tipo de ritual. Em que o touro, o boi era morto em cima de uma estrutura alta, para que o sangue deles corresse puros e aspergisse as pessoas que iam passando debaixo como um ato de sacrifício aos deuses. E agora essa carne vai para o mercado. Crentaiada toda que tem que virar vegetariana, não vão poder comer mais picanha. A situação dos irmãos ali não era fácil, né? Não era fácil. E eles estavam cheios de dúvidas e de questões dentro do coração deles. E o apóstolo Paulo, então, está trabalhando com eles essa regra áurea, esse princípio. Vocês querem saber como vocês vão lidar com a sociedade? Como vocês vão tomar decisões? E esse princípio tem que nortear tudo. Comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo se perguntando, isso glorifica a Deus? Isso glorifica a Deus? E o apóstolo começa nesse capítulo dando o exemplo dos israelitas no Velho Testamento. E é interessantíssimo essa primeira parte do capítulo, que traz esse contexto de gente que experimenta a glória de Deus, é chamado para viver para a glória de Deus. Mas a pergunta é, qual é a resposta que ele dá diante disso? Por exemplo, nesse exemplo de Israel, Paulo fala que os israelitas tiveram experiências tremendas. Você imagina, né? Deus cuidando de você, né? Você não tem carro, você não tem moto, né? Você não tem bicicleta, mal tem um ou outro animal, e você está em pleno deserto. E Deus manifestando a sua glória, Ele põe uma nuvem em cima de você. Já pensou que experiência espiritual isso representa? E naquele momento da história, o povo de Deus tinha que ir
E aí Deus vai e fala assim, ó, segue a nuvem. A nuvem vai, vocês vão. Porque eu estou cuidando de vocês, eu estou amparando vocês. A gente tem algumas experiências, né? É muito bom quando a gente ouve um ou outro contando, olha, eu tive uma experiência essa semana da providência, cuidado de Deus, e você sente assim, como Deus é glorioso. Você já sentiu isso? Esses dias eu estava contando para uma pessoa de um momento que eu estava muito apurado. Eu amanheci angustiado, meu coração doendo. Momento difícil da minha vida, tanto peso emocional em tanta área. E eu estava naquele dia com um compromisso. Eu tinha que pagar R$ 1.300. E aquela coisa, meu Deus, eu preciso pagar. Eu não posso envergonhar o teu nome. E ao mesmo tempo, de onde que eu vou tirar? Como é que eu vou fazer? E de repente alguém ligou para mim naquele e disse assim, pastor, estava aqui orando pelo Senhor e Deus colocou no meu coração que eu preciso te dar uma oferta. Que bênção, minha irmã. Obrigado. Quem tem que aprender a receber também, não é, gente? Ter humildade para receber. Amém, minha irmã. Só para o senhor não confundir, acho que ela pensava assim, que oferta para o pastor entra todo dia, né? E a coisa não é bem assim. Mas só para o senhor não confundir, eu estou depositando R$ 1.300, viu? Como é que fica o seu dia? Não é? O duro é que a gente é presbiteriano, né? Se a gente fosse bem pentecostal, eu tinha ouvido agora assim, aleluia! Ainda bem que tem um pastor assim com um sanguinho assim, meio pentecostal dentro, né? Você fica assim, que bênção, o senhor me ama. Agora você imagina, deserto, uma nuvem, todo dia, anos. E à noite, o fogo, para quê? Para aquecer. Vocês pensam o que é isso? Manifestação da glória de Deus. Aí Paulo diz, eles tiveram isso. Eles tiveram um mar que se abriu, eles viram. Você já pensou você atravessar, não é? Num golfo, num braço do mar, alguns quilômetros de distância, e um atravessando um exército atrás de você, e Deus fala assim, fica tranquilo, eu vou cuidar. Atravessa, tem que medir esse trem aqui depois, eu desacostumei. Atravessa. E o exército deixa que eu cuido deles. Aí eles vão e atravessam aquela multidão de gente. 2.600.000 pessoas aproximadamente. Não era assim a turma da Igreja Luz. Era a Igreja Luz multiplicada por centenas de vezes. Atravessam o mar. Vem a glória de Deus. E quando o exército vem contra eles, o que acontece? Eles viram isso. Viram, participaram disso. E aí eles estavam com fome no deserto. E Deus faz o quê? Manda alguém lembra? O maná. Comida caindo do céu. Única exigência de Deus. Confiem em mim. Então não juntem. Não guardem. Não amontoem. Eu vou mandar hoje. Amanhã eu vou mandar para amanhã. E vou mandar para depois de amanhã. E Deus mandava. Fora as cordonizes que não são citadas aqui nesse texto. E aí eles tiveram sede no deserto. Aí imagina um lugar seco, o ermo. Fico até imaginando aquelas cenas que a gente vê de vez em quando no filme, né? Que povo andando e os abutres lá, né? Estou te esperando. Daqui a pouco a gente conversa. E não tem água, não tem rio, não tem poço, não tem nada. Deus vai e fala assim, Moisés, pega o cajado. Tem uma pedra ali. Você vai bater na rocha. Gente, que loucura. No meio do deserto, pegar uma rocha. E bater. Bate na rocha. E a Bíblia diz que ele bateu na rocha. Não vou entrar em detalhes que a gente não tem tempo. Porque tem uns detalhes interessantes naquele texto. Né? E a rocha fendeu. E o que aconteceu? Eu acho que o pessoal de São Paulo precisava contratar Moisés. Ia resolver a crise hídrica. E a Bíblia diz que aquela rocha apontava para quem? Para Cristo. Cristo era a rocha. Ou seja, tudo acontecendo. Deus manifestando glória e poder.
Deus manifestando o seu plano eterno de salvação. Ele está dizendo, eu quero lembrar vocês que aconteceu isso lá atrás. Mas ele diz assim, como eles responderam? Lá atrás, esse povo vendo a glória de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus, como eles responderam? Aí ele diz, foram idólatras. Ao ponto de fazerem o quê? Um Deus para eles mesmos. Tem coisa mais ignorante. Isso é um atentado até à inteligência humana. A gente quer um Deus. O que nós vamos fazer? Junta aí umas coisas, a gente faz um. E agora nós vamos adorar. Oh, Deus. Ele até zoa do artífice. Diz assim, ele vai lá, pega um pedaço de pau, dá uma mexida, faz lá uma coisinha, às vezes bonitinha, mas na maioria das vezes é feio pra caramba, né? E se dobra. Agora você pensa Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus que fez a matéria-prima que o artesão usou e fez o próprio artesão. Como é que fica Deus nessa história? Ele vendo alguém fazendo isso. E o povo fez. Agiram com imoralidade. Sabe aqui quando diz assim, 25 mil morreram? Porque eles prestaram culto com relações sexuais como os povos da época faziam. Fizeram isso aos deuses falsos. E a nuvem sobre eles, o fogo sobre eles, a glória de Deus sobre eles. Eles perderam o temor, começaram a colocar Deus à prova. Ah, o Senhor não é Deus? Então por que o Senhor não faz isso? E Deus fazendo todas essas coisas? E eles murmuraram, ao ponto de reclamar. Porque ao comerem as cordonizes, ficaram carnes nos dentes. Ó Senhor, só manda a gente comer cordonizes que vieram do céu e nem manda o fio dental. O Senhor, é complicado o Senhor, hein? E por isso, diz a Escritura, eles são exemplo para nós. Verso 5 e verso 6. O exemplo que nós não devemos seguir. Exemplo de gente que foi chamada por Deus para a glória de Deus, que tem experimentado um relacionamento com Deus e que não pode dar a Deus essas respostas, porque essa e de tantas outras coisas, estas respostas são uma negação de quem Deus é para nós. Então, o que Paulo está querendo dizer? Vocês têm exemplo escrito na palavra de Deus do que é viver de maneira contrária à glória de Deus. Então não façam isso. Vivam essa regra, vivam esse princípio. Senhor, isso vai glorificar o teu nome. Senhor, isso vai exaltar o teu nome. Senhor, quando eu reclamo do que eu tenho, lamento o que eu tenho, será que o Senhor está sendo exaltado? É o lamento de uma alma dependente do Senhor? Ou é alguém que não tem contentamento e apesar do Senhor dar e abençoar tantas e tantas vezes, continua murmurando? Mas essa regra áurea, diante desse exemplo do que nós não devemos fazer, que é Israel no Velho Testamento, essa regra me levanta pelo menos duas inquietações. E eu acho que levantavam também na vida desses crentes lá da igreja de Corinto. A primeira é o seguinte: tudo bem, eu devo colocar as minhas motivações mais, ou dá para viver isso como cristão no dia a dia, no meu cotidiano, nas lutas que eu passo? Eu entendo que o apóstolo responde que sim. Nós temos condições de viver nesse mundo, tendo como regra de vida
como princípio de vida, glorificar a Deus nas nossas escolhas e motivações. E por quê? Porque no verso 13 a palavra de Deus diz que Deus não irá permitir tentação que venha sobre nós, que não possamos suportar. Por quê? Porque o Deus que diz não faça, é o Deus que dá livramento diante da paixão do pecado. É o Deus que nos equipa a obedecer. É o Deus que nos motiva a acertar. É o Deus que está conosco, porque há dias que são dias maus, terríveis. Terríveis. Em que o seu coração está inclinado para algo que lá na frente você tem vergonha. Como é que aqueles dias eu estava com o meu coração daquele jeito, querendo aquilo, sabendo que isso é? E nesses dias que a tentação quase nos cega, deixa eu dizer uma coisa para você, guarde isso no seu coração. Você tem a escolha e o poder de vencê-la. Então nenhum de nós é vítima. Nenhum de nós pode dizer sobre si mesmo, eu fui tentado num nível tal, quem é que aguenta? Ninguém aguenta. Isso mesmo, irmão. Toda tentação tem livramento, se você buscar o livramento. É interessante que ele termina falando assim, não é? Que Deus nos dá o livramento. Portanto, não sejamos idólatras. Ou seja, por que muitas vezes não temos o livramento? Porque tem ídolozinho do coração no lugar de Deus. Então como é que eu vou ter livramento? Meu coração não está nele. Mas ele está pronto para me livrar. Segundo motivo, porque é possível sim viver isso. No dia a dia, no cotidiano, nas nossas escolhas que nós fazemos. Por causa da nossa união com Cristo, com o seu corpo. Isso está muito claro nos versos 16 e 17, quando o apóstolo fala mais de comida, mas agora ele fala sobre o pão que comemos e o cálice que bebemos. E ele diz, a gente não come o pão e toma o cálice para o corpo de nós temos uma relação com ele. Gente, é uma e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso te conforta ou não conforta? Te encoraja ou não encoraja? Mas isso tem uma implicação. Em escolha, Cristo está lá. Porque eu tenho um relacionamento com Ele. Como diz Paulo em Gálatas 2:20. Quem vive isso, agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Deus não está apenas de um modo externo, trabalhando para que eu não caia. Deus está internamente, por causa da união que nós temos em Cristo, através do Espírito Santo, nos dando vitória. Então é possível. É possível. E aí ele diz, e nós temos uma unidade com o corpo. Você quer ver uma coisa que cura alguém no meio de uma profunda tentação, que irá desonrar a Cristo, desonrar você mesmo, às vezes arrebentar você com a sua família? Você quer ver uma coisa transformadora? É no meio da guerra interior, daquela guerra dentro de você, você ter coragem de chegar num cristão maduro. Não escolhe um imaturo, não. Escolhe uma pessoa que você sabe se essa pessoa tem autoridade espiritual. Essa pessoa é uma pessoa séria com Deus. E no meio da sua tentação você chega nesse irmão, nessa irmã e fala assim, se você é homem, você chega no homem. Se mulher, você chega numa mulher. E aí o que você faz? Meu irmão, eu preciso confessar uma coisa. Alguém precisa me ouvir. Por isso a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, com qual objetivo, gente? Alguém lembra? Para vocês serem curados. Então, quando nós confessamos o nosso pecado para o irmão, falamos, meu irmão, ore comigo, me ajude, eu estou à beira da queda.
O que o apóstolo está dizendo aqui? Nós somos parte de um corpo, e o corpo então vai ajudar você. Agora você pega um membro do corpo que está enfermo, e você fala assim, não, aquele, ele gosta de fazer as mesmas coisas, está debaixo das mesmas tentações que eu, deixa eu ir atrás dele. Fala assim, meu irmão, vem cá, você pode me ouvir? Posso. Ah, cara, eu também, às vezes eu fico assim, será que tem que ser assim mesmo? Será que a gente tem que obedecer mesmo? Deus, que estamos precisando de socorro e termina de arrebentar um com o outro. Tem que procurar alguém maduro. E por que a gente não procura? Porque a gente tem medo de perder a imagem que construímos. Mas se é uma pessoa madura, por isso você tem que escolher certo. A última coisa que ela vai fazer é te julgar. O maduro, a maior característica dele, sabe qual que é? Pastor, qual é a característica mais marcante de um crente maduro? Ele sabe que é pecador. Você entendeu? Confiou em mim? Eu vou orar com você, eu vou te ajudar. Eu não posso te julgar porque eu também tenho lutas, eu tenho guerras. E o que eu faço é correr para Jesus. Então vamos correr a cura. Então essa ideia de que, tudo bem. Isso é muito bonito, pastor. Muito bonito. E aí geralmente a pessoa não fala assim, mas eu não dou conta de viver. Fala assim, mas as pessoas não vivem isso. É para viver, gente. É para viver. Mas tem uma segunda inquietação além dessa coisa. É possível? E aí o apóstolo diz, Deus vai te dar livramento. Você está unido com Cristo, você faz parte de um corpo. Aproveite os recursos que você tem, mas há um segundo questionamento. Mas como é que faz, Deus? Eu estou no meio de uma sociedade caída. Senhor, o Senhor não tem ideia de como é o mundo ao meu redor, as circunstâncias ao meu redor, como é que eu vou dar conta? A pressão é grande. Alguém aqui tem sentido esse mundo light? Você está no relax aí, né, irmão? Tudo fácil. Vida. Ouvindo a rádio da videira. À noite o R.R. Soares. E depois vem aqui ouvir o pastor Jean. E está tudo tranquilo. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que a pressão contra alguém que quer glorificar a Deus é grande. Mas como o texto que nós lemos nos responde? A palavra de Deus nos ensina sobre fazer escolha. São as questões da sociedade. Então o que o apóstolo Paulo diz? Há coisas que você precisa simplesmente cortar. Não tem negociação. Não tem meio termo. Por quê? Porque elas são, na essência, contrárias a Deus e o seu reino. Por isso, quando nós olhamos para cá, para o texto, nós vemos a Escritura, Paulo falando algumas coisas, vocês vão se associar aos demônios. Ele diz aqui, por exemplo, quando o cristão tinha consciência de que aquela refeição foi feita para um ídolo, e o apóstolo está dizendo, as pessoas acham que o ídolo existe. O ídolo existe, gente? O ídolo é um mito. O ídolo é uma mentira. Mas quem alimenta o mito? Quem alimenta a mentira? Existem deuses? Não, existe um único Deus. Mas quem constrói o mito dos deuses? E aí o apóstolo vai dizer, atrás do ídolo estão os demônios. E aí se você participa, não, mas isso aqui é cultural, isso aqui não sei o quê, e você tem consciência que aquela situação se opõe diretamente a Deus. Como uma vez conversei com uma senhora, falou assim, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, eu sou crente, estou aberta. Então é o seguinte, eu fui com uma amiga, até para a gente evangelizar, né, pastor? Então eu fui com uma amiga no centro, o pessoal me deu um passe, até quer saber o que o senhor acha disso? E aí eu recebi um passe lá no centro,
E agora eu quero que você ore, porque eu creio mais na oração. Eu creio mais na oração. Aí a irmãzinha vai lá. Preto velho, Exu caveira, sei lá, essa coisa arada toda. O que são essas coisas, esses nomes, essas entidades? Mitos. O que está por trás do mito? Os demônios. E você conscientemente se associa a isso, e o apóstolo Paulo diz assim, não tem negociação. Então, por exemplo, não sei, pastor, o mundo mudou, o mundo de hoje é diferente, o que tem a gente viver a nossa sexualidade fora do casamento? Não é negociável, gente. A palavra de Deus é clara. Pastor, porque mentira, não tem jeito, fazer o quê, pastor? No mundo de hoje, como é que você não mente? Sendo crente. Sendo crente. Qual mentira glorificará a Deus? Falar que uma mentira é santa, pastor. Se é mentira, não é santa. Porque a Escritura diz que a mentira tem um pai. Diz ou não diz, gente? E quem é o pai? O diabo. Então o apóstolo diz assim, gente, tem coisa que não tem negociação. Não dá para se associar, não dá para se conectar. Cai fora. E as demais coisas? Aí o verso 15 fala assim, eu estou tentando falar com gente sensata. As demais coisas precisam de cristãos sensatos. Cristãos que entendem o seguinte, a coisa que não é em si pecado, é permitido. Mas não convém. Não convém. E isso requer sabedoria e discernimento em Deus. Vou dar um exemplo aqui, prático, que sempre foi uma questão de tensão no meio do povo de Deus aqui no Brasil. O crente, o cristão, pode ou não pode beber? Depende. De uma série de coisas. Não, pastor, que absurdo! Aí você fala assim, Jesus bebeu vinho. Ah, pastor, mas o vinho que Jesus... Refrigerante diet, refrigerante light, aí tem vinho com álcool, vinho sem álcool. Jesus ia lá, eu sou muito puro, eu vou tomar o vinho sem álcool. Não, Jesus tomou vinho que tinha álcool. E o apóstolo ainda manda para Timóteo tomar. Doutora séria que hoje os médicos não iam concordar muito com o apóstolo Paulo. Mas para o coração é bom, né? Para o estômago não, para o coração é bom. Então a pergunta é, biblicamente é proibido? Porque a Bíblia não proíbe, mas convém? Que quantidade convém? Em que situação convém? Até onde você precisa ser sábio? Há pessoas que não será conveniente em nenhuma hipótese. Por quê? Porque ele tem fraqueza em relação à bebida. Ele não pode. Então, para ele, o que ele faz? Aí eu pensei em tomar um vinho lá em casa, chamar o irmão. O irmão é maduro para tomar um vinho com você? Ou o irmão, inclusive, lutou com embriaguez, teve que vencer uma questão terrível. E aí você vai chamar ele para tomar vinho. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que a gente tem que pensar no fraco da fé. Mas eu queria saber se você quer ser fraco a vida inteira. Você não pode amadurecer para respeitar, às vezes, o irmão que fala assim, olha, de vez em quando eu gosto com a minha esposa de tomar um vinho e comer um pedaço de queijo. Você fala assim, pecador terrível. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Como Paulo disse, eu estou tentando falar a sensatos. A sensatos. Onde? Como? Agora, você tomou um vinho, uma taça, tomou 2 taças, tomou 3 taças. Opa, convém? Convém? A embriaguez é pecado. Agora, posso dizer que alguém pecou, por exemplo, quando tomou uma taça de vinho? Não posso. Então o que a gente tem que ter? Sensatez. Todo lugar convém?
Nem todo lugar convém. Toda circunstância convém? Nem toda circunstância convém. Então é permitido, mas eu preciso ter sabedoria vinda de Deus. Devo ou não devo nessa ou naquela circunstância? E aí a Bíblia também fala assim, tem coisa que é permitida, mas não edifica. Ou seja, na minha relação com a sociedade, tem problema eu, por exemplo, visitar sites de notícias, me manter informado, ver um bom filme, ouvir uma música, mesmo que não seja... Não tem problema. Agora, você põe um arsenal de 500 músicas no seu celular, põe um fone de ouvido, não é? Aí o seu celular avisa assim, ó, está no limite. Você fala assim, que limite que nada? Põe lá no último. Anda o dia inteiro. Não presta atenção nas letras que você está ouvindo. A pergunta é, edifica? Depois de um dia inteiro, aí você... Não, a vida é agitada, né? Eu queria ter tempo para orar. Não tem tempo para orar. Não é? Mesma pessoa. Gente, eu queria tanto poder ler a Bíblia. Né? Eu tenho lido a Bíblia só quando eu vou no culto lá na igreja. Mas fazer o quê? Né? A vida é tão corrida, a gente corre, trabalha, faz isso, faz aquilo. E Facebook. WhatsApp. Pim, pim. Como é que é o barulho mesmo? Estou tentando lembrar aqui. É esse aí. Né? Esse aí. Né? 500 mil vezes no dia. E você não aguenta. Para isso você tem tempo. E a Bíbliazinha do celular? Só domingo à noite. Só domingo à noite. Sala de espera no médico. Música, revista. Bíbliazinha no celular. Fechadinha. Aplicativo, esquecido. Então a pergunta é. Você ver um bom filme? Você está proibido, com sabedoria, de acessar redes sociais, se conectar com pessoas? Nada disso. Mas a pergunta é, se você tem tanto tempo para todas essas coisas, mas você não tem tempo para Deus, uma música cristã nunca te agrada, você não tem comunhão com a palavra de Deus, você não tem vida de oração, apesar de você não estar proibido, será que você então não tem comprometido a sua edificação? Então o que o apóstolo está dizendo? É você me perguntar, as minhas escolhas e motivações glorificam a Deus? E aí ele está dizendo para a gente assim, primeiro, essa história de que não dá para viver com essa pergunta na cabeça é uma mentira do diabo. Dá para a gente fazer isso sim. Senhor, hoje eu tenho um dia, coisas para fazer, decisões para tomar. Eu quero que as minhas decisões glorifiquem o teu nome, Senhor. Então me ajuda. O que eu preciso fazer? O que eu tiro da agenda? O que eu coloco? O que eu adio? Então é possível a gente viver assim, na empresa, na família, em todas as áreas da vida, em relação ao nosso dinheiro e assim por diante. Nós temos os recursos para isso. Deus estará conosco quando a tentação vier. Ele pode nos libertar, então clame a Ele. O pecado está batendo a porta, como disse Deus para Caim, mas você pode dominá-lo, porque eu estou aqui falando com você. E lembre-se, se você tem um compromisso com Jesus, se Jesus é o seu Salvador, você está unido a Ele, o Espírito Santo habita em você, e você é parte do corpo de Cristo, corra atrás dos seus irmãos maduros e diga, meu irmão, me ajuda, eu estou precisando de apoio. E aí como é que você vai fazer com a sociedade? Aquilo que você tem consciência clara que é contrário a Deus, não negocie, não relativize. Não faça de conta que, quem sabe, Deus mudou de ideia. Os séculos foram passando, o mundo mudou. Deus não mudou. Os seus valores continuam os mesmos e são eternos. Então, se é contrário a Ele, corra fora, pule fora, caia fora. E quanto às outras coisas que são permitidas, sempre analise. Convém? Minha irmã, né? Conta comigo. É o seguinte, eu vou lá do outro lado da cidade, eu posso dar uma carona.
Vão comigo. Você casado, ela casada. Ela não está com nenhum filho. Que coisa boa, que irmão gracioso, né? Que irmão abençoado. Vai dar carona para a irmã, bater papo, conversar com ela daqui até o outro lado da cidade. Ah, então você trabalha aqui? Eu trabalho aqui. Ah, eu posso te trazer todo dia. O que é isso? Conta comigo, meu irmão. Estou aqui para servir. Não convém. Não convém. Ah, nós dois estamos aí, a gente se ama. Então vamos ficar juntinho. Ah, mas ali está mais escuro. A gente vai casar daqui 2 meses. Vamos ver mais privacidade, né? Ah, mas eu gosto demais de música assim, assim, assim e tal. Você já ouviu fulano? Tem uma música nova. Qual que é o nome da música? Adultério. Não convém, não edifica e vai para o inferno. Uma porcaria dessa. O nome já te disse. Está nas 3 categorias ao mesmo tempo. Pode um trem desse? Cai fora. E aí a gente vai se perguntando. Então, nessa noite, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você tem vivido a sua vida a partir dessa regra áurea para o cristão? Antes das decisões, você tem passado aquilo que você quer fazer, deseja fazer, pelo crivo desse princípio, Senhor, mas vai glorificar o teu nome? O Senhor vai ser exaltado? O que está por trás disso? E às vezes nós vamos ver que tem vaidade, tem orgulho, tem uma autoestima mal resolvida, querendo construir para os outros uma imagem falsa. Tem um monte de coisa que não glorifica a Deus, então dá um passo atrás, espera, ora, Deus vai fazer você vencer a tentação e você vai acertar na mosca, vai fazer o certo e Deus será exaltado. A gente precisa aprender a transformar até briga de casal em algo que glorifique a Deus. Pastor, é possível? É. O negócio ficou feio, o clima está... Mas é um casal crente. E um dos dois vai lá e diz assim, meu bem, me perdoa. A gente não pode dormir de jeito. A gente não pode deixar a ira se pôr sobre nós essa noite. O sol se pôr, a gente irado. Eu não posso dormir longe de você porque eu estou com raiva. Vamos resolver. Vamos resolver. E a esposa fala, não, mas isso aqui serviu para eu ver que eu estou errada nisso, 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 nisso. O que aconteceu? Houve uma briga, houve discórdia, houve problemas, mas o resultado final trouxe conserto, trouxe cura, trouxe perdão. Pergunta, isso glorifica ou não? Esse é o grande desafio. Eu queria terminar essa palavra com 2 motivos de oração agora para você fazer. Primeira coisa, quero que você tenha coragem de fazer uma oração para Deus nesse momento. Em silêncio onde você está. Senhor, me mostra as escolhas e motivações que eu tenho tido nesse momento da minha caminhada, que não é que o Senhor fala comigo. E eu vou apresentar o segundo motivo de oração um pouco depois de você colocar isso diante de Deus. Senhor, traz à tona o que eu tenho escolhido, o que eu tenho feito, que não tem glorificado o teu nome. Os passos que eu tenho dado, que a glória do Senhor nem foi uma preocupação. Ora aí um instante, fala com o Senhor. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração.
enquanto você continua em oração. Agora chega para Deus e agradeça. Tem conserto. É você se arrepender e dizer: Senhor, eu quero viver essa regra na minha vida, não só por um dia, mas eu quero fazer disso um princípio da minha existência. Eu quero fazer escolhas e eu quero gerar motivações que glorifiquem o teu nome. E eu creio que o Senhor vai me ajudar em meio à tentação. Eu creio que Cristo está comigo. Eu não vou negociar o que é inegociável. E eu vou procurar ser sensato diante do Senhor. Fale isso com Deus. Nessa noite, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós somos chamados a viver nesse mundo para a tua glória. Porque o Senhor nos tirou do reino das trevas. O Senhor nos transportou para o reino do Filho e do teu amor. E agora, como filhos teus em Jesus, nós somos chamados a expressar a glória do Senhor nesse mundo, nas coisas mais práticas e comuns da vida, até as mais complexas, desde o comer, o beber, como qualquer outra coisa, dizer, ou qualquer lugar que nós estejamos ou queiramos ir. Então, nessa noite, ó Pai, coloca essa regra no mais profundo do nosso coração. O desejo de glorificar o Senhor com a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a perceber pelos motivos errados, pelas motivações erradas. Nos perdoe por isso. E nessa noite, ó Deus, nos ajude a construir uma maturidade no Senhor, que nós possamos dizer não para aquilo que é tão claro. Que nós possamos, ó Deus, trabalhar com aquilo que o Senhor permite, mas perguntar se convém. Que nós possamos também, ó Pai, nos preocupar em gastar tempo, esforço, mente, coração com aquilo que edifica. E que assim, ó Deus, nossa vida gere um impacto sobre nós mesmos e sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o nosso pedido, Senhor, a nossa súplica nessa noite, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.